Que bom estarmos juntos para olhar a história de cada santo e perceber o quanto cada um tem a edificar a nossa vida. Na história de hoje vamos perceber que a dor, aliviada pela fé, amadureceu e tornou mais aguda a sensibilidade natural de Rosa, essa beata, que hoje nós falaremos um pouquinho sobre ela. Ela foi perita, sobretudo em partilhar as dores daqueles que sofrem com Deus, levando até o coração dela e levando até a presença de Deus todos aqueles que se aproximavam dela. Por isso, não perca hoje esse testemunho da santidade, da vida desses homens e mulheres que transformam a vida de tantas outras pessoas. E se você quer crescer nesse caminho de espiritualidade junto com os santos, também olhando para os seus inscritos, participe conosco. Este canal é dedicado sobretudo a este crescimento espiritual. Se inscreva e vamos juntos fazer este itinerário. Hoje eu vou falar então da Beata Rosa Gatorno, religiosa. Ela é fundadora do Instituto das Filhas de Santa Ana, uma grande confortadora de corações, amiga ali dos enfermos, que transmitia as mais nobres impressões, os mais nobres sentimentos àqueles que estão ali próximos, que passam pela enfermidade. Ali no período do século XIX, um período que é de muitas violências, de incompreensões, ela chamava o Instituto como de obra de Deus, ou seja, aquela obra que Deus realiza para encontrar com os nossos corações. Rosa Maria Benedita, seu nome de batismo, nasceu em Gênova, na Itália, numa família rica e exemplarmente cristã. A sua mãe, por exemplo, era muito caridosa, piedosa. Rosa ela tinha também 5 irmãos. Muitas vezes ela privava-se do supérfluo para fazer aqueles caprichos dos amigos, por isso acabava também conseguindo muitos amigos, sempre dóceis aos seus conselhos. Ela foi batizada no mesmo dia que nasceu. Desde recém-nascida ela deixava transparecer ali no seu semblante aquele grande expressão de conforto, ou seja, de um coração que como que quisesse acolher desde pequenina. Ela tinha realmente amizades, diríamos assim, heróicas com os enfermos, né? Esse desejo de estar próximo, de estar realmente acolhendo eles, né? Ela parecia mesmo como que, diríamos, uma providência divina que Deus trazia para confortar essas pessoas. Bom, isso desde cedo, ainda menina ela foi crescendo num ambiente sadio e bastante propício, né? Aquilo que são as virtudes, né? Como nós falávamos, de uma família muito cristã, exemplar. Isso é muito importante para nós, sobretudo nos dias de hoje, né? Então, por isso, ela trouxe muito forte, né, dentro do coração toda essa piedade religiosa, esse aprendizado para com o outro, né, para essa dedicação. Rosa foi preparada mesmo pela mãe para receber todos esses sacramentos da iniciação cristã. Quando a mãe ficou gravemente enferma, ela encontrou em Rosa também muito conforto, fazendo da filha sua confidente e derramava nela todas as suas dores e também as suas alegrias. Nessas confidências, Rosa levou o ensinamento para a vida, o que mais tarde muito lhe serviu ali e lhe proporcionou frutos de consolação. Aprendendo com a mãe, ela pôde também levar ainda de forma mais profunda aquilo que Deus já trazia como que fosse uma forma de dom para com a vida dela. Ela era uma menina também muito dedicada à oração, à prática de obras de caridade, ao ensino do catecismo, tudo isso ela fazia. Ela trouxe mesmo muito isso característico na sua personalidade. Rosa também era muito talentosa, fina na educação, desenvolvendo um espírito de certo critério, né? Ou seja, para perceber as coisas da vida cristã. Ela sentia sempre um forte desejo de poder ajudar, né, as pessoas que mais precisavam, dando aconselhamentos, levando as pessoas à confissão, falando sobre a vida matrimonial. Assim, ela também foi se preparando para casar, né, e aí também enfrentar os desafios que depois sobrevieram, sejam de questões ali relacionais, mas também econômicas. Ainda na lua de mel, o esposo dela caiu em falência, trazendo inúmeros sofrimentos ao casal e afastando dela o sogro, né? Ou seja, Rosa teve 3 filhos, sendo uma filha surda e muda, e após o nascimento do filho, o marido caiu ainda gravemente em enfermidade, ficando
preso ali, né, ou seja, ficando numa dimensão de realmente de necessidade de cuidados, não saindo da cama, e Rosa foi assistir ele diante de tudo isso. Então, juntava os sofrimentos normais de uma vida conjugal, depois os problemas financeiros que começou já na lua de mel, depois nós tivemos a questão da enfermidade do esposo e tem uma filha que necessitava de cuidado. Mas tudo isso não tirava a paciência, o cuidado, né, aquilo que ela fazia de modo muito profundo. Depois do falecimento ali do seu esposo, por motivos de interesses econômicos entre as famílias, Rosa foi sozinha com os filhos, perdeu os imóveis, ficou nessa condição difícil com esses filhos, né? Depois foi acolhida pelos seus pais, né, ainda como viúva, numa condição de viuvez, pobreza, e muitas vezes ela passava por situações de humilhação, né? Justamente por aquilo que estava vivendo. Uma angústia, em um dia que ela estava vivendo isso de uma forma, né, profunda, o que aconteceu? Né? Ela toma consigo seus 3 filhos, leva eles à igreja de Santa Maria e com um pranto amargo ela oferece esses filhos para a Virgem Maria. Parece-lhe então ouvir uma voz interior que a tranquiliza. Maria, protetora ali dos órfãos, quer sobretudo proteger aqueles 3 filhos. Era como que essa voz serenasse essa dimensão de proteção materna da Virgem Maria. E se não bastasse tudo isso, ela perde ainda o seu filho. Um dos filhos, o mais novo, vem a falecer. Isso provoca um estado de prostração, de dificuldade, que parece não ter mais força para viver. Ela vai conseguir depois uma ajuda junto com o confessor, que faz com que ela volte à vida de oração, redobre as forças e que vai colocá-la realmente para ser impulsionada a cuidar também de outras pessoas que sofrem também das mesmas dificuldades do que ela. Assim é como se neste momento houvesse uma conversão na vida dela, aonde ela vê-se totalmente agora inclinada ao Senhor em uma entrega. Ela realmente passava por grandes dificuldades e transformou essas dificuldades numa identificação com as dores de Cristo. Então ela quis, a partir disso, se consagrar, né, a partir de um voto perpétuo de castidade. Ele obteve essa permissão, mas somente para fazê-lo durante o ano. Então ela cingiu ao peito com uma cruz pontiaguda de 7 centímetros e conservando sempre ela apertada ao ponto de penetrar a carne, ou seja, era como que uma penitência, tinha essa cruz, né, ela dedicava, era como também uma lembrança daquilo que ela havia escolhido. Ela dedicou-se a partir daí a tudo quanto é forma de obras de caridade, foi sentindo realmente dentro do coração como que um terreno para acolher esse divino amor da providência de Deus. Ela passa a entrar na ordem terceira de São Francisco, que ela sentia realmente atraída, sobretudo a essa dinâmica de poder também oferecer suas dores, por isso uma vida penitencial muito grande. Se não fosse até por obediência, talvez ela tinha realmente maltratado o corpo numa tentativa de oferecer tudo a Deus, né? É como que muitas vezes o nosso desejo, se não fosse aquelas providências de Deus que nos permitem falar assim, olha, não precisa disso, vai com calma. Ou seja, a alma quer, a alma deseja sempre oferecer mais, mas o Senhor, Ele mesmo coloca aqueles pontos, vai colocando pela obediência os limites para que aquela pessoa possa encontrar realmente o caminho de um equilíbrio, diríamos isso. Isso não quer dizer falta de radicalidade, porque ela era intimamente identificada ao crucificado, e isso era evidente na sua vida, pela sua vida penitencial, vida de oração, né? Ou seja, aos poucos ela vai criando essa identificação. Então, em 1862, ela recebeu os dons dos estigmas, né? Ocultos, né? Ou seja, eram percebidos mais intensamente ali nas sextas-feiras, mas eles não eram visíveis, mas ela trazia essas dores dos estigmas dentro dela, né, que causavam ali sofrimentos, mas ao mesmo tempo uma identificação com esse Cristo. Ela funda, como dissemos, o Instituto Religioso das Filhas de Santa Ana. Depois ela de ter escutado durante um bom tempo também o Papa Pio IX confirmou a sua missão realmente de fundadora dessa obra, né?
Com esta fundação, ela realizou muitas obras de atendimento aos pobres, aos doentes, às pessoas sozinhas, a anciões, abandonados, cuidou da assistência de crianças e jovens, proporcionou-lhe a instrução religiosa, a fim de o quê? De tudo isso trazer aquele espírito religioso dentro deste mundo de trabalho, das realidades a qual cada vez mais a sociedade estava ali dentro, né? Ou seja, estava sendo colocada. Assim, ela trabalhou com escolas para a juventude, também trabalhou para essa dimensão humana, evangélica, né? Segundo as necessidades daquele tempo. Então, Rosa depois sofreu provas, humilhações, dificuldades, tribulações de todo gênero, mas sempre confiou em Deus. Cada vez mais ela foi atraída também a outros jovens, ou seja, para que pudessem cativar esse jovem para viverem um apostolado, né? E tudo isso nasce, então, um profundo desejo de chegar a este tudo, né? Assim, a congregação se difundiu em várias regiões da Itália, mas chegando a outros países, como hoje temos na Bolívia, no Brasil, no Chile, na França, na Espanha, né? Ela vai falecer no dia 6 de maio de 1900. Quando foi feita a sua exumação, o médico que acompanhava, ele percebeu que os panos ali estavam ainda em estado de putrefação e que havia ainda um mofo e tudo mais. Então o que eles pediram? Eles pediram para limpar, né, para tirar de uma forma rápida aqueles panos, né, ali que estavam em volta do seu corpo, né, que estavam, né, apodrecendo ali. E o que fazer? Quando eles tiraram esses panos, parte deles começou a se aparecer ali no meio do povo que estava acompanhando. E é interessante porque nos panos começou a se formar uma imagem justamente dela, desta filha. Então houve assim uma extrema comoção com aquele material, ou seja, é como que se o mofo começasse a formar uma imagem dela, e nisso também eles viram isso um estado extraordinário, provocando uma certa comoção para aqueles que estavam acompanhando os procedimentos ali da exumação. Enfim, ela ainda hoje, né, tem muitos devotos e se deixa esta marca deste cuidado, né, e toda a sua obra. Às vezes a gente vai até aqui, né, tanta coisa que foi nascendo deste coração que começou lá, sofrendo bastante, com muitas dificuldades. Teve origem cristã muito bonita, mas ao mesmo tempo passou por um sofrimento na vida matrimonial, diante das percas, da dificuldade financeira, depois a perca do filho. E de repente, no meio daquele momento, onde ela não tinha mais forças para viver, Deus deu um outro ponto de conversão na vida dela. Às vezes a gente passou por tantas coisas e de repente ao longo da nossa vida dá aquele, como que vai aquela descida. Mas ao meio daquela descida, naquele sentimento de prostração, Deus pode te levantar e pode te dar um novo rumo. Por isso, deixe que as inspirações de Deus possam acontecer. Sempre se deixe aberto. Deus usou ali de um confessor, às vezes Deus utiliza-se de um vídeo, utiliza-se de um familiar, para que você possa se recompor e tomar as forças para retornar à vida. Nada é impossível a Deus. Vamos juntos, que Deus nos abençoe neste itinerário espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.